Muchísimas gracias. É um prazer estar conversando com você, Reinaldo, e é um prazer falar para os ouvintes da rádio com vós e com o povo argentino. Buenos días y un abrazo. Tenemos la asistencia de María Bardach. Ante cualquier situación que nos parezca de interés en hacer una traducción o alguna precisión, vamos a apelar a la profesora Bardach. Pero en principio vamos a tratar de que se haga más fluida la nota de esta manera, sin la traducción directa, convencido de que se va a entender bien. Lo primero que quiero preguntarle, Lula, tiene que ver con la situación que vive Brasil. 75.000 personas muertas por el COVID, por el coronavirus. ¿Cómo está evaluando, cómo você evalúa la gestión de Bolsonaro, la gestión del presidente Bolsonaro en relación a este tema? Reinaldo, não é confortável para um ex-presidente da República ter que criticar o atual presidente do Brasil. Na verdade, o Bolsonaro ele não governa o Brasil. Ele não consegue cuidar absolutamente da crise sanitária, ele não consegue cuidar da crise financeira, e ele e sua família costumam criar todo santo dia uma crise institucional, uma crise política, porque eles desafiam o Congresso Nacional, desafiam a Câmara, o Senado, desafiam a Suprema Corte. Ele ofende a sociedade brasileira porque não gosta de índio, não gosta de negro, é acusado por grande desmatamento na Amazônia, e ele efetivamente ainda não disse a que veio, ou seja, a única coisa que ele sabe dizer é que o coronavírus é uma gripezinha e que só mata a pessoa velha. Agora ele está contaminado pelo vírus, vamos ver se ele agora se comporta de forma adequada. O Brasil, na verdade, merecia um presidente um pouco mais sensível, um presidente que gostasse de democracia, um presidente que gostasse do povo, e um presidente que entendesse que ele não é obrigado a entender de medicina, mas ele é obrigado a saber que quando você não entende, você constrói um conselho de pessoas, sabe, que entendem da questão da saúde, pessoas que são pesquisadores, pessoas que são infectologistas, pessoas que dos grandes laboratórios brasileiros, se cria um comitê estratégico que organiza a sociedade brasileira para enfrentar o coronavírus. Ele não cuidou disso, ele tratou com muito desrespeito. Quem não concorda com ele é tratado como se fosse inimigo. Você sabe que pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem um governo que adora organizar milicianos, um governo que gosta de trabalhar com milicianos, um governo que não pensa em educação, que não pensa em emprego, que não pensa em salário, ele só pensa em facilitar o uso de armas, ou seja, a liberação de revólver, de pistola, de rifle, de fuzil, ou seja, quando na verdade ele deveria compreender que o povo brasileiro não quer nem arma, e nem bala. O povo brasileiro quer trabalho, o povo brasileiro quer estudar, o povo brasileiro quer salário, o povo brasileiro quer viver em paz. Então, eu acho que o Bolsonaro ele vai mal. Aqui no Brasil, você sabe que tem um setor da imprensa muito grande, que, embora critique o Bolsonaro, eles não criticam o modelo econômico do Bolsonaro, que é o de destruir todos os direitos dos trabalhadores e tentar privatizar todas as empresas públicas, que são empresas responsáveis, historicamente, pelo desenvolvimento do Brasil. Eles querem privatizar a Petrobras, eles querem privatizar a indústria de energia, eles querem privatizar o Banco do Brasil, o Banco de Desenvolvimento, a Caixa Econômica Federal, numa demonstração que eles não têm nenhum modelo de desenvolvimento, nenhum modelo. O que o Bolsonaro está fazendo na economia aqui é um pouco daquilo que o Macri fez na Argentina, ou seja, entra dizendo que vai solucionar e cria muito problema, e ele tem uma diferença do Macri, ele é mais ignorante. Ele é uma figura que adora, ele acha bonito ser ignorante, acha bonito falar bobagem, acha bonito ofender negros, ofender índio,
Então, eu lamento profundamente, Reinaldo, porque eu tenho 74 anos, sou filho de uma mãe que nasceu e morreu analfabeta, e ela aprendeu, ensinou a gente a ser educado, ensinou a gente que a paz é a única coisa que permite a gente progredir. E o povo brasileiro é um povo ordeiro, o povo brasileiro era um povo feliz, era um povo que tinha esperança, é um povo alegre por si só, né? Eu até brincava muito com a Cristina em Conquista, a diferença entre o brasileiro e o argentino é que o brasileiro é alegre por causa do samba e o argentino é mais tenso por causa do tango, que é uma música. Eu lamento muito que o Brasil, que viveu um momento excepcional nos governos do PT, esteja agora com o governo neofascista, com o governo, uma política liberal, ou seja, lembrando de forma muito triste as políticas que Hitler praticava na Alemanha, as políticas que Mussolini praticava na Itália, sabe? Inclusive ofendendo os países latino-americanos, ofendendo os parceiros do Brasil, porque o Brasil, Reinaldo, não tem contencioso internacional. O Brasil se dá com todo mundo. O último contencioso do Brasil foi a guerra do Paraguai. Ou seja, então o Brasil tem uma relação extraordinária com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, com todo o país europeu, mas eu, quando tomei posse em 2003, eu tinha na cabeça a ideia de fortalecer a relação na América do Sul e na América Latina para que nós nos transformássemos num bloco politicamente e economicamente muito forte para enfrentar, sabe, as discussões com a China, as discussões com a União Europeia e com os Estados Unidos. Lamentavelmente, sabe, ele achou que tem que brigar com a Argentina. A Argentina é o nosso maior parceiro comercial. Sabe? O Brasil importa muito da Argentina e a Argentina importa muito do Brasil. O nosso fluxo de comércio exterior no meu governo chegou a 39 mil milhões de dólares. É uma coisa extraordinária. Sabe? E tudo isso ele está jogando por terra. Ele vai numa reunião e não cumprimenta o Alberto, sabe, Fernandes, quando, na verdade, a educação permite, sabe, que dois chefes de Estado se conversem. Não é uma briga pessoal. Ou seja, eu posso não gostar de você, Reinaldo, mas se você é presidente da Argentina e eu encontrar com você, por cortesia, por respeito e por fidalguia, eu tenho que te cumprimentar, eu tenho que tratar o povo argentino com respeito, sabe? Coisa que ele não sabe fazer. Coisa que eu não sabe fazer. Na verdade, a única coisa que ele sabe fazer é elogiar as loucuras do presidente Trump. Lula, una aclaración que quiero hacer porque quizás es lo único que puede haber generado alguna duda. Cuando habla de las milicias se refiere a los paramilitares, ¿no? Que allí se llaman milicias, alentadas de alguna manera por sectores vinculados a Bolsonaro. Le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la persona que lo encarceló, porque usted hablaba, você falava da crise sanitaria en Brasil, varios ministros de Bolsonaro renunciaron, fueron embora, y también se renunció Sergio Moro, el ministro de Justicia, que fue juez o juiz que lo condenó. ¿Qué opinión le merece esas salidas del gabinete, esa salida del gabinete? Antes que usted me conteste, estamos saliendo por YouTube, ¿no? En vivo, para aquellos que quieran seguirnos por YouTube en este momento, en cualquier lugar de la región. ¿Qué opina de la salida de Sergio Moro del gabinete? Olha, primeiro, Reinaldo, é importante falar um pouco da saúde. Ou seja, nós estamos numa crise muito grave, que é a crise do coronavírus. O Brasil já tem 76 mil pessoas mortas, o Brasil já tem quase 2 milhões de infectados, e nós não temos um ministro da saúde, nós temos um general que colocou mais 14 ou 18 pessoas na área da saúde, ou seja, quando na verdade a gente deveria ter uma pessoa que entendesse de medicina, que pudesse orientar, sabe, uma coordenação de especialistas da saúde ao comportamento do presidente da República. Já era para o presidente ter reunido há 3 meses atrás os governadores, os
o secretário de saúde dos estados, o ministro da saúde, os especialistas, os pesquisadores, e ter tomado uma decisão para evitar que o coronavírus crescesse tanto no Brasil. Ele não fez nada disso e hoje nós não temos um ministro da saúde que entenda de saúde. Ele indicou para o ministro da Educação uma pessoa que não gosta de educação. Ele indicou para o ministro do Meio Ambiente uma pessoa que não gosta de meio ambiente. Ele indicou para cuidar da igualdade racial um ministro que não gosta de negro, que não gosta de índio, que não gosta de mulher, sabe, que ofende tudo que é política de gêneros. Então, é um governo que, sinceramente, não sabe o que faz. A saída do Moro, veja, eu tenho toda a paciência do mundo. Tenho toda a paciência do mundo. Eu venho dizendo há 6 anos que o Moro é mentiroso. Eu venho dizendo que a Operação Lava Jato e a força-tarefa que foi criada entre o Ministério Público e a Polícia Federal, sob a coordenação do juiz Moro, funcionam quase como se fosse uma quadrilha, porque eles fizeram muitos acordos para poder tirar dinheiro de empresários, tirar dinheiro da Petrobras. Eles estão subordinados a uma orientação do FBI, que é uma orientação dos procuradores americanos e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Isso já está provado, nós temos vídeo, o Intercept denunciou aqui no Brasil. Quando eu fui prestar depoimento para o Moro, eu disse, olha, juiz, o senhor está obrigado a me condenar, porque a mentira já foi longe demais, vocês não têm como voltar atrás. Não tem como a Globo pedir desculpas a mim, porque a Globo mentiu muito. Ela deu veracidade a todas as inverdades que o Moro contou. Então, o Moro não é um juiz. Ele é como capa nos meus processos. E isso ficou provado. Hoje está totalmente provado que o Moro era um agente político, trabalhava subordinado aos interesses do FBI americano, dos procuradores americanos e do Departamento de Justiça americano, trabalhou com o interesse de me tirar da disputa eleitoral de 2018, sabe? Isso hoje já não se discute mais. Agora, o que acontece é que aqui no Brasil não tem como a imprensa, depois de me condenar durante 10 anos seguidos, só para você ter uma ideia, nos últimos anos eu tenho mais de 400 horas de noticiário negativo no jornal mais importante da Globo, e nenhum minuto favorável. Mais de 400 horas de notícias contra o Lula, de manhã, à tarde e à noite, no sábado, no domingo, na segunda. Ou seja, é um negócio impressionante. Mesmo assim, eles não conseguiram me destruir, porque uma parcela muito grande do povo brasileiro compreende o que está acontecendo. Mas o que eles fizeram aqui no Brasil resultou na eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro é o resultado da negação da política. Quando você diz que nenhum político presta, que a política não vale nada, que a política só tem corrupto, o resultado na Alemanha foi Hitler e aqui no Brasil foi Moro. Então, aqui no Brasil foi Bolsonaro. Então, eu acho que o Moro, quando ele renunciou ao governo Bolsonaro, é porque ele quer ser candidato a presidente da República em 2022. Ele precisaria mostrar à opinião pública, e a Globo trata de contar essa história, essa narrativa da Globo, de que ele é oposição a Bolsonaro. Como o Bolsonaro é muito chucro, é muito grosseiro, o Moro achou que não era importante ficar com ele, rompeu para se fazer de oposição e, em 2022, está preparado para disputar as eleições. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu aqui no Brasil, e eu continuo desafiando. Eu já desafiei o Moro 2 vezes para um debate, ou seja, ele e o procurador Dallagnol. Eu vou aonde eles quiserem fazer um debate com ele, que eu quero provar que eles são mentirosos, que eles não agiram, sabe, com justiça, não agiram com lealdade com o curso que eles tiraram e não honraram nem o Ministério Público nem o Poder Judiciário brasileiro.
Ahora, está claro que usted conceptualiza todo el proceso que lo llevó a estar en prisión como lawfare, ¿no? Incluso agora falou da acción da impresa, como dicen en Brasil, de la prensa, en especial de Globo. Ahora, ¿cómo se explica que dentro de su fuerza política, del Partido de los Trabajadores, como ocurre aquí con algunos funcionarios, exfuncionarios del kirchnerismo, se haya comprobado efectivamente corrupción? ¿Se comprende a pregunta? Es decir, más allá del lawfare sobre Lula, hay funcionarios que participaron de fatos, de hechos de corrupción, tanto en Brasil como en Argentina. ¿Cuál es aqui tinha interesse maior. O problema aqui não era apenas provar corrupção. O problema daqui, aonde não houvesse corrupção, era importante inventar a corrupção. Na hora que você faz uma denúncia contra o jornalista Reinaldo e todos os meios de comunicação publicam aquilo como se fosse verdade, o Reinaldo está condenado antes de ir para a justiça. Aqui no Brasil, é verdade que houve corrupção, é verdade que tem empresa que praticou corrupção. Mas no mundo moderno e no mundo desenvolvido, quando uma empresa comete a corrupção, você não pune os trabalhadores. Você não fecha a empresa. Você prende o presidente da empresa, você prende o diretor que fez a corrupção e você deixa a empresa funcionando para que os trabalhadores que vivem do trabalho, que vivem do salário, não sejam prejudicados. Aqui, as empresas que foram perdidas pela JAC são empresas de engenharias muito importantes que trabalham na África, trabalham nos Estados Unidos, trabalham no Oriente Médio, trabalham em toda a América Latina. São empresas que ganhavam concorrência de empresas americanas. Aqui no Brasil, eles tentaram pegar, inclusive, a Petrobras, que é a empresa mais importante que nós temos aqui na América do Sul, sabe, a mais importante do Brasil, porque nós descobrimos a reserva de petróleo até agora, sabe, no século XXI. E essa reserva de petróleo não pode ficar na mão dos brasileiros. É assim que os americanos pensam. É assim que tem conflito no Oriente Médio. É assim que foi feita a guerra no Iraque. É assim que foi feita a invasão e usaram o Cássio, tudo por conta do petróleo. E o nosso petróleo está na divisa do mar entre o Brasil e o dentro do Oceano Atlântico, ou seja, está na margem da 200 milhas marítima. E quando nós descobrimos o petróleo, os americanos colocaram para funcionar a chamada quarta frota militar dele, sabe, da Marinha, que parou de funcionar no final da Segunda Guerra Mundial. E eles agora recriaram, ou seja, certamente para ficar perto do petróleo brasileiro. Como no Brasil, nós fizemos uma lei, uma regulação do petróleo, que o petróleo voltava para o povo brasileiro, e que o petróleo ia ser criado um fundo para investimento em educação, para investimento em ciência e tecnologia, para investimento em saúde. E nós começamos a dizer que o petróleo que nós descobrimos, o pré-sal, era o passaporte para o futuro do Brasil. E os americanos jamais iriam aceitar que nós tivéssemos uma reserva tão grande de petróleo, sabe, só para o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um acordo que estávamos construindo um navio submarino. E os americanos nunca concordaram com o fato do Brasil imaginar ter um navio de propulsão, um submarino de propulsão nuclear. E a gente estava fazendo isso porque a gente também queria tomar conta do nosso petróleo, que está a 7 mil metros de profundidade abaixo da camada do sal. Agora, então, Lula, tudo isso criou a Lava Jato. E a Lava Jato funcionava como se fosse um governo paralelo, funcionava como se fosse uma justiça paralela, não respeitava o Congresso Nacional, não respeitava nem a Câmara, nem o Senado, não respeitava a Suprema Corte, não respeitava absolutamente ninguém. A Lava Jato era um poder paralelo, sabe, que tinha como suporte todas as televisões, todas as revistas e todos os jornais. Uma notícia, uma denúncia contra o Lula,
antes de chegar para os advogados do Lula, ela era divulgada em todos os meios de comunicação. Enquanto eles davam 20 minutos ou 30 minutos para a denúncia, eles não davam 1 minuto para a defesa. Foi assim que eles se construíram, e nós, sobretudo o meu advogado de defesa, dizendo o que era verdade e o que não era verdade, o que era verdade e o que não era verdade. Agora, o ano passado, depois da Intercept começar a divulgar a verdade dos fatos, eles estão ficando desmoralizados. Eles hoje já não têm mais a respeitabilidade que tinham e resolveram, então, sabe, ficarem mais quietos. Mesmo assim, eles estão brigando porque eu estou pedindo a anulação dos processos feitos contra eles. Ahora Lula, está muy claro el planteo que usted hace en cuanto a lo que significó el proceso contra usted y dejarlo fuera de la contienda electoral, ¿no? Mi pregunta va a que hubo corrupción, tanto en el gobierno de Brasil, funcionarios corruptos, por lo menos la información que nosotros tenemos que hubo corrupción, lo mismo que en Argentina o en Ecuador. Este hecho perjudicó las chances, las posibilidades de los partidos progresistas, de las fuerzas progresistas que fueron perdiendo las elecciones en toda la región? Reinaldo, há uma coisa importante que a gente precisa conhecer em Brasil, Argentina, em qualquer país. Quando há corrupção, você faz um processo de investigação, você faz um processo justo, você prova que houve a corrupção e você manda colocar no cárcere quem roubou. Correto? Correto. Aconteceu que na América Latina eles criaram uma coisa chamada lawfare, ou seja, é o Estado e as instituições do Estado que se colocam contra as pessoas. Então, o juiz, ele não pode ser o acusador. O juiz faz o julgamento. O Ministério Público faz a acusação. Eu vou lhe contar uma pequena história. A denúncia feita contra mim, Sim. O cidadão que fez a denúncia ficou 1h30 na televisão com PowerPoint tentando mostrar que eu tinha construído uma quadrilha, sabe, para roubar a Petrobras. Depois de 1h30 falando, ele termina com uma frase ontológica. Depois de ficar 1h30 me acusando de ter montado uma quadrilha, ele fala o seguinte: não me peçam pruebas. Eu só tenho... No me pidan pruebas. Esse cidadão deveria ter sido exonerado. A Petrobras é uma estrutura muito grande. A Petrobras ela tem um presidente, a Petrobras tem diretor financeiro, a Petrobras tem conselho, a Petrobras... E o conselho da Petrobras não é feito por petroleiros, participa grandes empresários brasileiros. Eles não envolveram ninguém. Eles saíram diretamente do funcionário e foram diretamente para a presidência da República, como se o presidente pudesse ficar decidindo as coisas na Petrobras. Lula, como eu tinha convicção, Reinaldo, eu poderia ter saído do Brasil. Você poderia haber ido para uma embaixada. Eu tomei a decisão de não sair do Brasil porque eu queria ir para Curitiba. Eu queria ir para a Polícia Federal, porque somente ficando no Brasil é que eu poderia dizer que o Moro é um mentiroso. Eu poderia dizer que o Dallagnol, que é o chefe da Força Tarefa, é um mentiroso. E eu poderia dizer que tem delegados da Polícia Federal que fizeram inquéritos, eram mentirosos. Então, se eles não estão acostumados a brigar com o inocente, eles me encontraram pela frente. Porque todo político, quando é acusado de corrupção, ele fala: eu vou submergir, vou desaparecer, eu vou mergulhar um pouco. E eu resolvi não mergulhar, eu resolvi ficar boiando. Porque eu quero desmentir a Força Tarefa,
eu desmentir a Lava Jato, quero desmentir o Moro, e eu só posso fazer isso se eu tiver coragem de enfrentá-los. E Lula, vou enfrentar. le quiero hacer un par de preguntas más, no tenemos tanto tiempo, que tienen que ver con Argentina. Aquí hay un gobierno de coalición, una alianza. Usted encabezó en sus gobiernos, el PT siempre hizo acuerdos, alianzas con otras fuerzas, y han comenzado algunos ruidos, algunos problemas entre Alberto Fernández y sectores del kirchnerismo. ¿Tiene algún consejo, alguna sugerencia para dar? Olha, eu tive o prazer de conhecer Fernandes quando Kirchner era presidente. Tive o prazer de conviver com Cristina e com Kirchner bastante tempo. Eu poderia dizer para o povo argentino que dentro de uma família de cinco pessoas sempre tem uma divergência. Agora, uma família como o peronismo na Argentina e como a política na Argentina, que tem milhares de erros, ou seja, tem briga todo dia, tem divergência todo dia, a sabedoria que o Alberto tem que ter, e eu acho que ele tem, é a gente saber construir uma convivência democrática mesmo em tempo de adversidade. Sabe? É isso que é importante. O Alberto sabe por que ele foi eleito. Ele sabe que a razão pela qual o povo argentino o elegeu presidente da República era porque o povo não acreditava mais no neoliberalismo, não acreditava na política do Macri. E ele sabe por que foi eleito, ele sabe que ele tem que cuidar corretamente da convivência democrática com seus aliados. Tá? E ele está dando um exemplo extraordinário, porque ele tem sido um exemplo dos países grandes em cuidar da coronavírus. Ele tem tido muita coragem para enfrentar os empresários. Os empresários querem que os trabalhadores vão trabalhar, querem que os trabalhadores compareçam no emprego, mas não dão nenhuma garantia de vida para os trabalhadores. Para você exigir que um trabalhador vá trabalhar, você precisa dar garantia. É preciso saber se ele vai ter toda a proteção científica necessária contra o coronavírus. Não é apenas colocar o trabalhador no metrô, colocar o trabalhador no ônibus, colocar o trabalhador no local de trabalho sem higienizar. E o Alberto tem tido uma coragem extraordinária, diferente do presidente do Brasil. O Alberto Fernandes tem dado uma demonstração excepcional. É importante que os argentinos, os brasileiros e o povo, a humanidade perceba que a vida não tem volta. Se você perder uma vida, ela não te recupera. O emprego você recupera, a economia você recupera. Portanto, eu valorizo tanto o comportamento do presidente Alberto Fernandes, a coragem que ele está tendo de enfrentar setores econômicos que querem protestar todo dia para voltar a trabalhar de forma atabalhoada. Essa gente não respeita o ser humano, essa gente não respeita as pessoas pobres, essa gente não respeita os trabalhadores, ou seja, essa gente pobre significa apenas um número, quando na verdade essa gente não é número, essa gente é ser humano, e cada ser humano tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, tem filho, tem neto, e a gente precisa voltar a ser humanista, a gente precisa voltar a ter sentimento, a gente precisa voltar a ter amor, ter paixão e entender que é a obrigação principal. É salvar. Aquí las últimas críticas, los últimos cuestionamientos a Alberto Fernández fueron porque él se reunió con grandes empresarios y algunas críticas vinieron desde su propia fuerza política. ¿Qué opina de eso? Não, eu recebi muitas críticas. Você sabe que eu sou sindicalista, e muitas vezes eu recebi críticas de sindicalistas, recebi críticas de companheiros, recebi críticas de gente do meu partido, que eu dizia para o Alberto Fernandes que isso é resultado saudável da democracia.
O Alberto Fernandes ele tem que se reunir com grandes empresários, ele tem que se reunir com evangélicos e com católicos, ele tem que se reunir com trabalhadores, com desempregados, ele tem que se reunir com todas as pessoas. Esse é o papel do presidente. Esse é o papel de um presidente que tem que fazer política para poder governar o país. Não é possível um presidente governar apenas para uma parte da sociedade. Ele tem que governar para todas as pessoas, tendo em mente que o compromisso principal do Alberto Fernandes é cuidar das pessoas mais pobres, é cuidar das pessoas mais vulneráveis, é cuidar daqueles que precisam efetivamente do Estado. Mas ele não pode deixar de conversar com os empresários, ele não pode deixar de conversar com toda a gente que tem que conversar. Ele é o maestro de uma grande orquestra de seres humanos chamada Argentina, e o maestro tem que conversar com todos os músicos para que a orquestra funcione de forma harmônica e todo mundo goste da música. E o resultado dessa música é a Argentina sair dessa crise do coronavírus, é a Argentina vencer a crise econômica e o povo argentino voltar a ser feliz. Ese es el papel de Alberto Fernández. Lula, le hago dos preguntas más, abusando de su generosidad. Le di cuento a la gente que estamos transmitiendo en vivo también por YouTube. Dos preguntas que tienen que ver con cuestiones regionales. Yo recuerdo una frase suya, una frase que se refería al triunfo de Evo Morales. Usted dijo que era la mejor noticia en la historia del continente que Evo Morales llegara a la presidencia de Bolivia. Tuvo que salir del poder, ahora hay un gobierno de facto, pero ¿tiene alguna crítica a lo que hizo Evo Morales de intentar permanecer, intentar ser reeleito? Veja, eu tenho um problema que é a minha formação política. Na minha formação política, eu acho que é muito importante para o fortalecimento da democracia a alternância de poder, a troca de governantes. Não a troca de pessoas por pessoas, mas a troca de classes sociais que chegam ao governo. Você veja, em 500 anos de história, eu fui o primeiro operário que chegou à presidência do Brasil. Foi uma coisa extraordinária para o Brasil. Quando eu estava no mandato, um companheiro do meu partido queria que eu entrasse com um pedido no Congresso para obter o terceiro mandato. Na época, Reinaldo, eu tinha 87% de bueno e ótimo. E eu me recusei. Me recusei porque eu sempre achei que alguém que se acha imprescindível, alguém que se acha insubstituível, corre o risco de virar um pequeno ditador. Corre o risco. Quem se crê insubstituível é um ditador. Eu dizia isso para o meu companheiro Chaves, eu dizia isso para o Uribe. Eu estava dando uma entrevista coletiva com o Uribe na Colômbia, e o Uribe estava querendo mudar a Constituição para o terceiro mandato, e La Preta perguntou o que eu achava. Eu disse exatamente: olha, eu sou contra a pessoa querer se perpetuar no poder achando que não tem outro. Tem outro. E se o outro for pior do que você, o povo aprende uma lição e na outra o povo volta a acertar. Sabe? Então, o Evo sabe que eu penso assim. E todo mundo sabe porque eu disse isso publicamente para o Evo. O Evo cometeu o equívoco quando ele foi reeleito, ou seja, imediatamente ele fez um referendo para saber se podia continuar, e o povo disse que ele não podia continuar. E depois, então, ele conseguiu, pela Suprema Corte, o direito de concorrer. Claro. Eu digo sempre, Reinaldo, que não é possível brincar com a democracia. No es posible embromar con la... Brincar es embromar, ¿no? Sí. A democracia é uma coisa muito séria. E nós, na América Latina, ainda não aprendemos a exercitá-la corretamente. Se você pegar a história latino-americana, você vai ver que a intromissão militar é muito grande e durante muitos anos. Então, é preciso que a gente aprenda a exercitar a democracia com todas as forças para que nunca mais tenha golpe.
Eu sou contra o que fizeram com o Evo Morales, porque a vitória do Evo como presidente da Argentina foi uma das coisas que, para mim, significa igual a vitória do Mandela na África do Sul. Estas críticas tan claras que hace con respecto a la idea de quedarse en el poder todo el tiempo, ¿le caben también a Maduro, por ejemplo, en Venezuela? Veja, o Maduro não está há tanto tempo no governo. O Maduro tem um mandato de presidente. Sabe? Veja, Reinaldo, nós precisamos ter em mente o seguinte, veja, é muito engraçado esses países ricos, né, que fazem bobagem o tempo inteiro. Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos? Por que Helmut Kohl pode ficar 16 anos na Alemanha? Uhum. Por que Margaret Thatcher pode ficar tanto tempo na Inglaterra? Por que Tony Blair e Felipe González puderam ficar 12 anos? Por que só é ruim, sabe, a reeleição quando é de um país pobre como o Brasil? Olha, eu acho que as pessoas precisam estabelecer um tempo para mandato. Eu acho que o modelo brasileiro de 2 mandatos, sabe, de um mandato e uma reeleição é suficiente. Uhum. Porque, sabe, é importante que a sociedade, sabe, tenha uma rotatividade no poder. Uhum. Es difícil comparar Venezuela con Alemania en el sentido de cómo la oposición ahí participa, no hay denuncias de violaciones de derechos humanos, ese tipo de situaciones no existen, ¿no? Mas deixa eu lhe falar uma coisa, é porque você olha a Alemanha de hoje e você não olha a Alemanha da década de 40, bueno, da década de 50. É importante lembrar que esses países já passaram pelo que nós estamos passando. O que é vergonhoso, Reinaldo, o que é vergonhoso para a história da humanidade, para a democracia, é a Alemanha, a França, os Estados Unidos, a Itália apoiar um cidadão como Guaidó como presidente da Venezuela. O presidente da Venezuela é o Maduro, gostemos ou não. A solução para o problema da Venezuela é do povo venezuelano, não é do povo americano, não é do povo alemão, não é do povo inglês. Cada um cuide do seu quintal. Uhum. Sabe, como é que um presidente grosseiro como o Trump, como é que um presidente grosseiro, quando o jornal americano fala que ele conta 11 mentiras por dia, quer dar palpite sobre a Venezuela? Como é que o Bolsonaro, que é um governo cheio de milicianos, quer dar palpite sobre a Venezuela? Quem tem que decidir. Eu, em 2003, criei um grupo de amigos da Venezuela, porque em 2003 já tinha essa crise. Nós criamos o grupo dos amigos e nós colocamos os americanos e os espanhóis no grupo dos amigos. E o Chávez não gostou, Fidel Castro não gostou. E eu disse para o Fidel Castro e para o Chávez, nós não estamos criando um grupo de amigos do Chávez, nós estamos criando um grupo de amigos da democracia. Tem que estar os americanos e tem que estar os espanhóis. Os espanhóis, porque o Aznar foi o primeiro a avalizar o golpe do presidente da Federação das Indústrias, e os americanos, porque o Chávez achava que era eles que tinham dado o golpe. Então eles têm que estar, porque a oposição tem que estar na mesa. A oposição tem que estar na mesa. E nós conseguimos. Graças a Deus, nós conseguimos. Sabe? Então, eu não posso concordar com o que aconteceu com o Rafael Correia, não posso concordar com o que aconteceu com o Evo Morales, não posso concordar com o que aconteceu em vários outros países. Sabe, o que nós precisamos é garantir, e a ONU poderia cumprir esse papel, as Nações Unidas poderiam cumprir esse papel, de ser a coordenadora da manutenção da paz e da democracia. Você veja, a ONU, em 1948, teve coragem de criar o Estado de Israel. Por que a ONU agora não tem coragem de criar o Estado palestino? Por que a ONU não faz cumprir as decisões emanadas da ONU? Sabe que Israel não respeita nenhuma decisão. Cada vez que é demarcado o território palestino, sabe, Israel avança um pedaço. Então, Reinaldo, Presidente, Lula, a democracia
o regime mais difícil do mundo, mas eu acho que é o melhor que tem para a gente governar. Respeitar a decisão do povo democraticamente. Eu aprendi a fazer isso. Quando eu fui eleito presidente do sindicato, Reinaldo, sim. eu fui eleito com 92% dos votos. E eu convoquei uma assembleia e deliberei que nenhum presidente do sindicato poderia ficar mais que 2 mandatos. Clarísimo. Era o primeiro mandato e uma reeleição. E isso em 1978. Sí, desde siempre, cuando estaba con los metalúrgicos. Lula, le hago la pregunta final y que me parece que un dirigente como usted quizás puede ayudarnos a pensar. Estamos en una crisis, el mundo está en una crisis por la pandemia tremendamente profunda, va a haber una caída de economía tremenda, la economía es una regresión sin precedentes. ¿Cómo imagina el futuro? ¿Cómo imagina lo que viene para nuestra región en especial y para el mundo? Reinaldo, se eu soubesse como vai ser o futuro, eu teria um livro, iria vender e iria ficar muito, muito rico. Eu quero dizer uma coisa bem simples. Eu descobri desde a crise de 1989, com a quebra do Lehman Brothers, que o mundo estava carente de lideranças. Se você olhar o mundo, você vai perceber que não é possível imaginar que no século XXI, sabe, no ano de 2020, você tenha como presidente dos Estados Unidos uma pessoa como Trump. Uma pessoa como Trump, que não gosta de paz, que não fala de paz, sabe, que desafia o bom senso, que desafia a democracia todo dia. Ou seja, um país que é o país mais rico do mundo, que é o país mais militarizado do mundo, que é o único país que fala em paz, mas foi o único que soltou bomba atômica, um país que é o maior em tudo, sabe? Ele que deveria ser o promotor da paz. Então, você imagina que você não tem liderança. Na Europa não tem liderança. A Europa está terceirizada. A Europa tem 500 comissões para tudo. Você não consegue sentar com os presidentes. Veja aqui na América Latina o que aconteceu. Por sorte, agora, a Argentina elegeu o Alberto Fernandes, mas também você não tem dirigentes que pensam no conjunto da humanidade, que pensam na questão ambiental, que pensa na questão da paz, que pensa no resgate social de milhões de pessoas que há milênios estão marginalizadas. Então, eu acho que, depois da pandemia, eu penso que nós aprendemos uma lição. Nós precisamos voltar a pensar como humanos. Nós não somos algoritmos. Não somos algoritmos. Que temos mente para pensar, sabe? Nós temos sentimento. E é preciso que a gente pense que a humanidade não pode voltar do jeito que ela entrou na coronavírus. Não é possível a força do mundo financeiro na economia. Não é possível que pessoas, por causa do coronavírus, como o dono do Zoom, que nós estamos falando aqui, que o cara tenha não sei quantos bilhões de dólares. Não é possível que meia dúzia de seres humanos tenham mais dinheiro no mundo que 4 bilhões de seres humanos. Ou seja, nós vamos terminar a coronavírus com o povo quase todo desempregado ou estão na economia informal, sem nenhuma seguridade social. Olha, o futuro do planeta não pode ser esse. Não pode ser esse. Por isso, Reinaldo, algumas pessoas dizem que o Lula saiu da cadeia muito radical, que algumas pessoas achavam que eu ia sair da cadeia com a bandeirinha branca, tentando conversar com todo mundo. Eu saí mais radical, porque radical é ir na raiz dos problemas.
E a raiz dos problemas é a desigualdade social. Sabe? A raiz dos problemas é radicalizar como tem radicalizado o Papa Francisco. Todo mundo tem direito de levantar cedo, tomar café, almoçar e jantar. Todo mundo tem que ter direito a ter uma casinha para morar. Todo mundo tem que ter direito a ter um suporte do Estado. Se ele não tem emprego, o Estado precisa garantir a sobrevida dele. Está na Constituição da Argentina, está na Constituição brasileira, está no manifesto, no documento dos direitos humanos. Todo mundo diz que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais, todos têm direitos iguais, mas a verdade é que não se cumpre a lei. Então eu voltei mais radical, porque eu acho que nós precisamos brigar mais. É por isso que aqui no Brasil, Reinaldo, eu digo todo dia, eu tenho 74 anos de idade, tenho energia de 30 e tinha vontade de lutar de 20. Sabe? Eu me sinto com a mesma vontade de lutar quando, em 1969, eu entrei no sindicato pela primeira vez. Estou com vontade de lutar, sabe? Porque a democracia merece sacrifício. E a única luta difícil é aquela que não existe. E a única luta que a gente perde é aquela que a gente não participou. Então, meu caro, pode ficar certo que eu estou com muita vontade de resgatar a democracia no país e na América Latina. Eu ainda sonho, eu trago na minha cabeça o dia em que, na frente do Bush, em Mar del Plata, nós outros afirmamos não à ALCA, y sí ao Mercosur. Lula, ha sido un gran privilegio poder entrevistarlo para Radio Con Voz, para Argentina, para YouTube en vivo. Le agradezco este tiempo y, bueno, otra vez su generosidad y la de todo su equipo que permitió que podamos llevar adelante esta entrevista. Bom, espero que a gente tenha entendido tudo que eu falei aqui, porque muitas vezes você vai ficando entusiasmado y habla demais. Se entendió bien y vamos a hacer una traducción ahora subtitulada y la vamos a distribuir a todos los medios y a las redes sociales. Eu quero desejar a você, desejar ao Alberto Fernandes, a Cristina Kirchner, ao povo argentino, ao povo brasileiro, ao povo do mundo inteiro, sabe? Que a gente tenha dirigentes de melhor qualidade, sabe, em alguns países, e que o povo possa vencer o coronavírus e a gente voltar a sonhar em viver num mundo pacífico e com direitos. Muito obrigado. Muchísimas gracias a usted, presidente. Muy obrigado. Luis Ignacio Lula da Silva, 2 veces presidente de Brasil, en Radio Con Voz en La Inmensa Minoría. No lo dejes para mañana. Infórmate hoy. La Inmensa Minoría.